se converteram ao Evangelho. Foi a grande colheita começando. Daí uns dias eles vão lá, né, no templo, para orar. Pedro e João estariam aleijados, né, aquilo que acontece, né, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, então, aquele aleijado é curado, anda junto à multidão e eles pregam o Evangelho e mais, aí 5.000 pessoas agora a igreja vai agregar. Olha só, isso é o que? Colheitas, né? Abundantes colheitas, o Evangelho pregado da maneira que se deve pregar. Olha aí, com sinais, prodígios e maravilhas, como está em Marcos, né? 16 e 20, lá diz o quê? Que eles saíram pregando e o Senhor cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Então, imitando o tipo de evangelho que Jesus pregava. Então, Jesus pregava o evangelho e os sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Por isso é que no início, então, da igreja havia muitas conversões. Porque se pregava o evangelho do jeito que Jesus ensinou. A verdade prática diz: sem a Páscoa não há Pentecostes. Sem Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, se você olhar direitinho, nós estudamos sobre o culto levítico, né, para aprendermos a fazer o culto em nossas igrejas, né? Tem todo, então, aí uma organização. Primeiro se passa pelo altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício simboliza aí a cruz de Cristo, onde Jesus morreu por nós. Então, há o quê? O derramamento de sangue e há um sacrifício. Então, você quer fazer um culto maravilhoso? Primeira coisa, aprenda a fazer um sacrifício. Para nós, o quê? Um jejum é um grande sacrifício. Nos santificarmos, né? Nos prepararmos, irmos para a igreja com a intenção de prestar um culto a Deus, a adoração a Deus. Então, nós vamos dar a nossa vida a Deus. É uma entrega a Deus. Essa é a primeira coisa que se faz. Depois existiu o quê? Uma pia com água. O sacerdote se lavava para poder entrar lá na parte coberta do tabernáculo. Então, essa pia significa, olha, lavagem da água pela palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Efésios diz o quê? Pela lavagem da palavra, né? Olha aí. Então, essa pia significa isso. Havia uma lavagem, nossa santificação. Aí existe a outra etapa. Nós vamos passar pelo candelabro. O candelabro tinha ali então um azeite dentro e fogo nas pontas, né? Jesus é a luz do mundo, ele ilumina o caminho para nós. Nós temos que saber que o único caminho para conduzir até Deus é Jesus Cristo. Veja bem, o objetivo do culto, olha, é lá chegar lá no Santo dos Santos, lá onde está a arca, a presença de Deus é lá que acontece. Então o objetivo do culto é esse. Nós queremos Deus se manifestando em nosso meio, Deus presente. Esse é o nosso objetivo. Então passamos agora pelo candelabro e veja que o candelabro tinha um azeite e nas pontas então pavio e o fogo ali ficava aceso. Olha só. Então isso significa para nós exatamente esse batismo do Espírito Santo. Então, azeite simboliza o Espírito Santo e o fogo ali significa exatamente isso. É o batismo do Espírito Santo. Olha só, línguas descidas ali como que de fogo, desceram sobre cada um deles. Olha, 7 braços, aí a igreja está ali, 7. Né? 7 braços significa 7 espíritos, né? Que estavam a unção de Deus sobre Jesus Cristo. Então, e aí para nós o que é? É o Espírito Santo vindo sobre nós. Nós recebemos então o batismo do Espírito Santo. Depois, do lado direito, a mesa aí dos pães da proposição. Jesus é o nosso alimento, é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, é o verbo de Deus. Então nós vamos alimentar aí a nossa alma com esta palavra. Veja bem, estaremos o quê? Lendo, estudando a Bíblia no culto, nós estamos ali, tem a pregação, né? Então é isso que nós vamos fazer. E na frente ali do véu existiu o quê? O altar de incenso. Nós vimos já, né? Aí simboliza o que? Jesus intercedendo por nós junto ao Pai. Né? Aí Jesus intercedendo aí o que? Significa oração, né? Jesus compareceu diante de Deus e ele está sentado à direita do Pai intercedendo por nós.
Olha lá, se no candelabro nós temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é nosso intercessor na terra. No altar aí de ouro, nós temos a presença aí de Jesus no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, precisa o quê? De oração. O altar de incenso simboliza as orações. Então, o crente olha no culto, ele vai estudar a palavra, vai ter pregação, vai ter ensino, né? Tem aí as manifestações do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia que um culto, quando os reunir, tem o quê? Tem doutrina, né? Mas também tem o quê? Línguas, interpretação, né? Profecias. Tem manifestações de Deus. Então nós vamos fazer no culto. E depois o que acontece? Nós vamos chegar à presença de Deus. No final do culto, Deus vai dizer se ficou satisfeito ou não com o culto. Quando Deus recebe o culto, se alegra com o culto, é aquele momento que o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, colocava lá o sangue, né, lá em cima daquela placa de ouro, propiciatório, e Deus ali se manifestava, queimando aquele sangue. Olha só, então no final do culto, é isso que acontece. Deus vem e se manifesta, se agrada do culto. Então ele se manifesta, ele está presente. E onde Deus está presente acontecem milagres, maravilhas, salvação de almas, né? Curas, batismos, libertação. Os milagres acontecem. Glória a Deus. Esse então é o culto levítico que nós estivemos vendo durante este trimestre. Então veja que tudo se começa, o quê? Se inicia onde? No altar de sacrifício, até chegar no Santo dos Santos. Então não existe aí o Pentecostes sem passar pela Páscoa. O altar de sacrifício simboliza a Páscoa. Por quê? Porque lá Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi ali morto, seu sangue derramado, e o sacrifício foi oferecido ali. Veja bem, começa ali. Então, sem esse sacrifício, que é simbolizado então pela Páscoa e depois a Santa Ceia, né, sem isso aí não se chega ao batismo do Espírito Santo. E também não tem jeito de chegar ao batismo do Espírito Santo sem primeiro passar por lá. Olha lá. Teve o sacrifício, teve a lavagem da água pela palavra. Então a conversão. Essa lavagem aí na pia significa a conversão. Então não existe batismo do Espírito Santo sem chegar lá dentro para receber o batismo, se antes não passar pelo sacrifício de Jesus, ouvir a palavra de Deus, acreditar nessa palavra de Deus, receber então o Espírito Santo. Aí depois vem o batismo do Espírito Santo. É assim que acontece, passo a passo. E você vai ver na Bíblia que é assim que aconteceu. Pode acontecer, eu já vi acontecer várias vezes, alguém aceitar Jesus e no mesmo dia, na mesma hora, ser batizado com o Espírito Santo. Porque ele já passou por todo esse processo. Olha, ele ouviu a pregação do Evangelho, acreditou que Jesus morreu por ele, acreditou que ele ressuscitou. Agora ele está pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Então, pode ser imediatamente, na hora da conversão, após a conversão aqui, e pode ser depois. Aí depende da fé de cada um. Jesus quer batizar na mesma hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então você, às vezes, passa a vida inteira sem ser batizado. Mas tem pessoas que é batizado logo na hora que aceita Jesus. Tem gente que é batizado na hora que batiza nas águas. Tem gente que é batizado mais para frente. Tem gente que demora, tem gente que nem é batizado a vida inteira. Não tem a ver com salvação, tem a ver com autorização, capacitação de Deus para se pregar o Evangelho, o batismo do Espírito Santo. Então a salvação aconteceu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo então vem morar dentro do crente. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 34, 18 a 29, que diz: a festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano.
3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras dos concertos, dos 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. A introdução diz o seguinte: na última lição deste trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as 2 mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Tendo em vista esses 2 marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, 1884 a 1973, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que 2 são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e, em breve, virá nos buscar. Então é importante nesta lição você perceber e passar, então, para os alunos isso. A Páscoa tem o simbolismo, então, da Santa Ceia. Na Páscoa é um cordeiro, um animal que morre e derrama o seu sangue. O sangue é passado nas portas. Então ali na verga, parte de cima, as ombreiras do lado de um lado e outro. Então ali a porta o quê? É a entrada da casa. Assim, olha só, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Então nós temos agora uma cobertura do sangue de Jesus. Olha lá, assim como a morte saltou, o anjo saltou a casa que tinha sangue, nós também, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, temos a vida eterna. Nós não mais morreremos para Deus, não estaremos mais separados de Deus, porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá então a cobertura. Nós estamos aí debaixo da mão de Deus, na embaixada de Deus. Então, somos salvos, filhos de Deus. Olha só, é importante isso. Tudo isso tem um simbolismo. Então, a Páscoa é um simbolismo do cristianismo. Tudo tem um significado. Olha lá, crianças morreram quando Moisés nasceu. Olha aí, um monte de crianças também foram mortas por Herodes quando Jesus nasceu. Olha aí, o povo de Deus estava no Egito, Jesus foi ao Egito. Tudo tem simbolismo na Bíblia, Você deve estudar isso, são os tipos, Então, tipologia bíblica é muito importante. Você vai ver, Moisés fazia milagres, Jesus fez muitos milagres. Moisés disse que Deus levantará um profeta como eu. Aí Jesus é este, prometido. Então tudo tem aí um simbolismo e nós devemos ver isso. Então a Páscoa é um símbolo da Santa Ceia. Preste atenção nisso. Jesus comemorou a última Páscoa e imediatamente começou a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia. Não podemos falar ceia, porque ceia é comer junto com as pessoas. Santa Ceia é o que Jesus começou, instituiu e nós fazemos nas igrejas.